E deixa eu falar um pouco agora sobre eleições, porque o Tribunal Superior Eleitoral, mais precisamente o plenário do TSE, vai votar hoje, terça-feira, hoje à noite, uma resolução sobre propaganda eleitoral que deve disciplinar o uso de tecnologias, né, nas eleições, mais especificamente a tal da inteligência artificial. No texto que deverá ser colocado em votação, a relatora do caso, né, a ministra Carmen Lúcia, propôs que a utilização de material fabricado ou manipulado por meio de inteligência artificial somente seja permitido se o uso da tecnologia for divulgado, né, de forma explícita e destacada, tá? Além disso, a norma também traz vedações ao uso de qualquer conteúdo fabricado ou manipulado com fatos sabidamente não verídicos ou gravemente descontextualizados que possam causar dano ao equilíbrio da eleição. Há uma preocupação principalmente com a tal da deepfake, que é basicamente aquele recurso de computador em que você coloca uma voz, né, ou coloca uma pessoa falando algo que ela não disse. Então, há de fato uma preocupação do TSE e o TSE está se preparando para tentar conseguir coibir essa prática. Para falar um pouco sobre o assunto, deixa eu trazer o nosso Alexandre Borges, que é o nosso multi-homem da redação, porque o cara fala, olha, é maldade aqui com esse pequeno repórter, porque o camarada, ele fala de mundo, ele fala de teletecnologia, o cara fala de política, o cara fala de livro, o cara fala de cinema. Tem alguma coisa... Ô, Alexandre, tem alguma coisa que você não saiba, meu amigo? Tipo, sei lá, corrida de, sei lá, de Fórmula 1, sabe? Não sei, tem alguma coisa que você não sabe, alguma coisa, amigo? Wilson, meu irmão, você é que eu sou mais velho, só isso, é por causa dessa barba branca aqui. Eu, na sua idade, com certeza sabia muito menos que você, pode ter certeza. Olha a troca de gentileza. Gente, eu prometo que isso aqui não é armação, não, né, gente? A gente não fica trocando. Aqui não tem aquela coisa, né? De ficar trocando gentileza. Gente, olha a língua do isso. Deixa eu até parar aqui que tá escorrendo velho na boca. Porque fica parecendo a concorrência, né? Que eles trocam. Tem gente que troca gentileza no Twitter, mas no mar é aquela porrada, né? Fica aquela troca de direto, só que a gente não tem isso. Aqui a gente fala na cara e fala no privado. Ô, Ale, eu acho que assim, para a gente tocar um pouco nesse tema, eu acho que é um tema, finalmente o TSE está de olho nisso, está de olho nessa questão da inteligência artificial, mas eu imagino que não deve ser nada fácil para uma corte que tem um funcionamento analógico. A justiça brasileira, ela tem esse funcionamento analógico, né? Conseguir combater alguma coisa que é assim, né? Que os caras fazem e os caras reproduzem. É bom lembrar que tem conta eleitoral de 2018 que vai ser votada hoje, vai ser discutida hoje em 22, quer dizer, em 24, perdão. Quer dizer, dá para coibir o uso de inteligência artificial nas eleições? É difícil, é um processo complicado. E como é que você enxerga esse uso dessa ferramenta? Pode criar um embaraço para essas eleições, Alexandre? E, de fato, a classe política e o eleitor tem que ficar com medo. E como é que o eleitor pode conseguir diferenciar o joio do trigo nesse processo? É um assunto complexo, não é, Alexandre? Will, você fez todas as perguntas importantes e vou fazer o meu possível aqui para tentar esclarecer alguma coisa. Em primeiro lugar, a inteligência artificial, ela é uma revolução de tudo que vocês imaginarem da vida de vocês, tá? Então isso não está restrito à política. A inteligência artificial vai impactar o emprego, vai impactar a maneira como você se relaciona com o mundo, né? Agora, por exemplo, a Apple e outros fabricantes estão colocando, inclusive, aqueles óculos. Você vai colocar, você vai ver o mundo literalmente de uma maneira diferente. Então, tem muita gente que se diz especialista, enfim, eu acho que estudo razoavelmente bem o assunto, mas assim, ninguém faz ideia do que vai ser o mundo daqui a 2, 3, 5 anos. Ninguém faz ideia. Tá? Então, o que a gente vai fazer é tentar, da melhor forma possível, se adaptar a uma onda, a um tsunami digital tecnológico que está vindo. O que tem de diferente? Tem muita gente que faz umas comparações com a Revolução Industrial, com a era das redes sociais, com a invenção da imprensa, com a invenção da agricultura 10 mil anos atrás, mas existe a possibilidade, a gente está lidando com uma coisa realmente inédita, que é uma tecnologia que simula com muita perfeição, e em muitas situações ela vai superar a inteligência humana. E isso é novo. Então, as ferramentas elas foram criadas desde sempre para auxiliar a gente em coisas que a gente não queria fazer ou não conseguia fazer. Então,
Você tem desde o lado da época dos macacos, você tinha lá algumas ferramentas para quebrar a frutinha, e, enfim, fazer coisas que as nossas limitações impediam. Nesse caso, é diferente. Então, por exemplo, quando vieram os computadores, o Steve Jobs, dentro da genialidade dele, ele fez uma comparação e ele disse que o computador, para ele, era a bicicleta da mente. É uma imagem poética, brilhante, que ele diz o seguinte: por que você anda de bicicleta? Porque com a bicicleta você vai, mesmo usando os seus braços, suas pernas, os seus sentidos, o seu olhar, você vai ter ali aquela ferramenta que vai fazer você andar mais rápido, você vai chegar a distâncias mais longas. Então a bicicleta ela te ajuda a você fazer o que, de certa forma, você quer fazer, mas a sua fisiologia, a maneira como a inteligência e o corpo humano é montado, você não tinha como fazer. Bom, agora é diferente, né? Agora você tem as máquinas que estão entendendo como a gente pensa, como a gente fala, e elas estão imitando de uma maneira que é cada vez mais, e a tendência é que em muito pouco tempo se torne realmente imperceptível, se torne impossível para a gente distinguir o que é realidade e o que é criado pela chamada inteligência artificial generativa. Né? O que é a inteligência artificial generativa? É que ela aprende sozinha. Então, eu não sei, Wilson, não sei se você gosta dos Beatles, tem um documentário na Disney, que é um documentário que foi feito chamado Get Back, onde eles pegaram um filme antigo dos Beatles e o Peter Jackson, que é aquele diretor neozelandês que fez O Senhor dos Anéis, ele tem uma empresa focada com tecnologia e efeitos especiais para o cinema, e ele ficou 4 anos trabalhando naquele material. O resultado está lá na Disney, para quem quiser ver, uma coisa absolutamente maravilhosa, e muita gente não tem noção do trabalho que foi feito naquele documentário. Então, o que foi? Aquele material, o material original é muito ruim, de imagem e de som. É muito mal feito. Né? E aí, por que eles ficaram 4 anos trabalhando? Porque eles tiveram que colocar as máquinas para ouvir um canal mono, um canal único de som, que misturava guitarra, bateria, voz, toda aquela confusão que acontecia no estúdio, entender o que era cada som daqueles, separar por canais, limpar cada um deles e depois juntar na mesma peça. Isso foi feito com som, isso foi feito com imagem. Então é uma maravilha tecnológica, é uma coisa de cair o queixo, uma coisa de cair o queixo. Né? Agora, por exemplo, tem documentos, papiros, que foram encontrados debaixo do Vesúvio, lá daquele vulcão italiano, onde os papéis estão totalmente queimados, e a inteligência artificial está conseguindo pegar aquele papel que tem mais de 2.000 anos, todo queimado, e está conseguindo ler, identificar dentro daquele carbono, daquele papel queimado, o que está escrito ali, e a promessa é que isso revolucione todo o nosso conhecimento sobre a antiguidade. Porque você tem muitos papéis, você tem muita coisa escrita que foi encontrada, que estava carbonizado, literalmente queimado, carbonizado, pegou lava de vulcão, e agora os computadores estão conseguindo ler aqueles textos, e em muito pouco tempo nós vamos ter acesso a bibliotecas muito vastas do conhecimento humano que a gente não tinha acesso. Ok, por que eu fiz essa introdução? Porque, claro... Ale, são parentes, né? Só um parênteses, desculpa te cortar, porque assim, você falou de processo, por exemplo, do Peter Jackson, só para compartilhar uma coisa contigo aqui, porque, enfim, aí eu vou entrar um pouco na minha alçada, porque além de jornalista, eu sou fotógrafo e músico nas horas vagas. E eu já gravei música em estúdio, isso lá nos anos 2000 e pouquinho, teve um amigo meu, sou contrabaixista, né? Então um amigo meu pediu para eu gravar a linha de baixo da música dele. Nossa, era um trabalho, você não tem ideia, era um trabalho enorme, porque para eu conseguir gravar a linha de contrabaixo, começava primeiro uma faixa, gravava o violão, uma segunda gravava uma bateria com base no violão, aí a partir daí do violão e da bateria, eu ia lá, escutava e começava a fazer a linha de baixo, para gravar a linha do baixo. E a partir daí, você ia montando em camadas, só para que você entenda. Isso. Eu tô contando essa história para que, como o Ale passou
passar sobre isso, só para a gente ter uma ideia do trabalho. Antigamente você precisava gravar em camadas, é como se fosse uma lasanha, não é? Lasanha musical, fazendo uma... Perfeito, então, você perfeito. uma camada de bateria, depois vem contrabaixo, depois vem a guitarra, depois vem os teclados, aí no finalzinho dessa lasanha que entra a voz, né? Que seria ali o finalzinho, o orégano, o queijo ralado, Perfeito. o que você coloca ali no final da lasanha. Então, imagina. Aí vamos imaginar o seguinte: imagina o processo inverso, que é o processo que o Alexandre estava contando. Imagina você pegar uma lasanha pronta e separa os ingredientes. Olha o trabalho que isso dá. É uma coisa que sua máquina consegue. É uma coisa que sua máquina consegue. E nesse caso específico, para as pessoas, para quem assistiu ou vier a assistir, eu recomendo, é maravilhoso, eu vi 2 vezes. Muitas vezes, o John Lennon principalmente fazia isso. Quando eles estavam tendo algum tipo de embate, discussão, que teve algumas tretas ali do John Lennon com o Paul McCartney, o George Harrison uma hora sai e volta só uma semana depois, enfim, tem umas brigas que acontecem, que aliás é o que explica, inclusive, o material ter ficado escondido 50 anos, mas enfim, isso é outra história. O John Lennon, ele de propósito, porque ele sabia que estava tudo sendo filmado, eles pediram para filmar um documentário, então tinha um monte de câmera, um monte de microfone ali, enquanto eles estavam ensaiando. Quando começava a ter briga, o John Lennon, de propósito, ele aumentava o volume do amplificador e começava a tocar a guitarra para fazer barulho, para não deixar que os microfones captassem as brigas. Você vê isso claramente, o John Lennon fazendo isso, e ele fala... Quando ele percebia que estava tendo ali um climão, uma briga, ele começava e aumentava o volume para que o microfone não registrasse. Então, assim, o que essas máquinas do Peter Jackson, o que esses computadores fizeram, em várias situações, não apenas separaram, como separaram sons que os autores, o John Lennon, Paul McCartney, de propósito quiseram atrapalhar. Eles fizeram de uma maneira proposital para que ninguém conseguisse, porque eles estavam brigando, eles estavam conversando as intimidades deles, e eles não queriam que aquilo ficasse registrado. E hoje, com a tecnologia, você consegue separar os canais de voz, o canal, ele separa aqueles instrumentos que estão fazendo aquele barulhão, ele baixa, põe lá embaixo, e aí você ouve claramente a voz do John Lennon, do George Harrison, do Ringo Starr, eles discutindo. E aí quem assiste muitas vezes não sabe o trabalho que foi fazer aquilo teve que pegar um barulhão, entender cada camada de som, separar, e por isso que ficou anos sendo feito até ter esse resultado, que é uma maravilha, que é uma obra de arte de um tamanho absurdo. Então, assim, eu até tenho uma confissão para fazer aqui para os nossos espectadores, para quem está acompanhando a gente, que é o seguinte: hoje, por exemplo, eu usei a inteligência artificial, não foi para enganar vocês de forma alguma, mas eu fiz uma matéria, não sei se o Matheus tem aí no ponto aí para mostrar, mas eu fiz hoje, de algumas matérias que eu fiz uma que eu estava falando que os americanos eles estão discutindo o uso dos celulares na sala de aula, os professores estão reclamando, é um problema que tem no mundo inteiro. Aí, ó. O Matheus leu oficialmente. O Matheus, sem utilizar a inteligência artificial com base numa captação de pensamento analógica, já colocou o post na tela aí. Prossiga. É isso. Então, Matheus, se você puder mostrar a imagem desse post. Eu fiz essa matéria. Eu fiz essa matéria, eu escrevi esse post e eu também fiz a imagem. Entendeu? Por quê? Em vez de eu ficar procurando na internet, procurando em banco de imagem, eu fui lá no Midjourney, que é uma ferramenta de criação de imagens, e fiz o prompt lá, o comando, coloque estudantes na sala de aula distraídos olhando o celular. Ele me deu a imagem e eu usei no post. Porque para ilustrar o post tá bom demais, tá maravilhoso. Entendeu? E economiza um trabalho enorme para quem está produzindo o conteúdo. Ao mesmo tempo, claro, isso tem impactos em diversos mercados. Claramente no mercado de fotógrafos, de modelos, maquiadores, de todo mundo que... Eu venho da publicidade, eu trabalhei 20 anos da minha vida em publicidade. E na publicidade a gente tem toda uma gama de profissionais de fotografia, maquiagem, estúdio, filmagem, som,
essas pessoas todas, obviamente, vão ser, como nós também, mas todos vão ser diretamente impactados pela inteligência artificial. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso não tem mais o que fazer. Não tem como impedir, não tem como puxar o freio de mão, não tem como dar cavalo de pau. Por quê? Porque muitas dessas tecnologias, elas são o que chama de open source, elas são código aberto. O que quer dizer código aberto? Todo mundo tem acesso. Então, quem faz... A OpenAI, ela não chama OpenAI, que é literalmente Open de aberto, e AI, inteligência artificial. O nome da empresa é Inteligência Artificial Aberta. Por quê? Porque quando ela foi criada lá atrás, ela foi criada como uma empresa para fornecer essa tecnologia gratuita para todo mundo. E ela ficou anos fazendo isso. Né? Então, assim, muito do que tem aí hoje de inteligência artificial, e a OpenAI é a líder desse mercado, né, com o ChatGPT e tal, que já está na sua versão 4, está para sair a 4,5 Turbo e tal, você tem muitos desses códigos foram dados de graça. A Meta, que era o antigo Facebook, faz isso também. Ele tem um modelo lá, o Llama, o LLM deles lá, eles também colocam aberto para a comunidade que trabalha com TI, enfim. Então, se você hoje, você é uma pessoa que tem alguma iniciação em tecnologia, o que você faz? Se você tiver o seu computador em casa, você bota, por exemplo, uma placa da NVIDIA, que faz a GPU, que faz a simulação desse tipo de modelo. Você, na sua casa, você consegue, com investimento, vou chutar aqui, menos de 10 mil reais, 5 mil, enfim, uma máquina, vamos botar 10 mil, tá? 10 mil reais. Você consegue ter uma máquina de último tipo, com uma placa geradora da NVIDIA, desse tipo de tecnologia, que baixa esse modelo e roda localmente, e você tem ali a produção do que você quiser, em termos de som, imagem e vídeo. Isso não tem o que fazer. Isso está em toda a China, isso está na Índia, isso está na Rússia, entendeu? Em várias outras... Porque, assim, às vezes você fica discutindo, aqui no Brasil vamos proibir. E aí, no resto do mundo? Vamos proibir nos Estados Unidos. Tá bom. Quem é que proíbe na China? Ninguém. Quem é que proíbe no Irã? Ninguém. Quem é que proíbe na Coreia do Norte? A Coreia do Norte é muito forte em tecnologia, em cyberataque, em pirataria, né? A China usa muito a Coreia do Norte para isso. Quem é que impede? Ninguém. Não tem jeito. A Rússia é um dos países de ponta de desenvolvimento de cyberataque. Enfim, quem é que manda? Quem é que diz para o Putin parar com inteligência artificial? Não tem jeito. Então, o que a gente tem que fazer, nesse momento da história, é tentar entender o que está vindo por aí e tentar, de alguma forma, saber como navegar nesse mar. Mas que vem. Não tem o que fazer. Bom, então, foi feita toda essa introdução para dizer o quê? Já está havendo, por exemplo, ano passado teve a eleição na Argentina, né, a eleição onde o Javier Milei ganhou e conquistou a cadeira de presidente da Argentina, onde circulou um vídeo do principal adversário dele, o Sérgio Massa, que era o candidato da situação, cheirando cocaína. E era um vídeo falso, era um vídeo deepfake, era um vídeo criado por alguém que queria minar a candidatura do Sérgio Massa. Apesar de que você pode até ter uma teoria conspiratória de dizer o seguinte, o Sérgio Massa também pode produzir um vídeo de deepfake contra ele mesmo para botar culpa no adversário e para tentar impugnar a campanha do adversário, dizendo que ele foi atacado. Você entendeu? Porque da onde vem o ataque? Né? Porque se a gente tem uma cabeça de apareceu um vídeo, por exemplo, contra o Lula, e aí o adversário dele, vamos dizer que seja na próxima eleição, o Tarcísio, sei lá. E aí você, então tá bom, então pune a campanha do Tarcísio. Mas quem disse que foi ele que fez? Entendeu? Será que foi ele? Será que foi a própria campanha do Lula que fez para incriminar o adversário? Entendeu? Então, assim, a gente está entrando aí... Teve um caso, e teve um caso, Ale, que eu acho que você vai lembrar, tudo bem que o vídeo é meio constrangedor, mas, enfim, provavelmente você deve ter visto, ou alguns dos nossos espectadores devem ter visto, eu acho que foi 2018, na reta final da campanha para o governo do estado de São Paulo, apareceu um vídeo do João Dória, supostamente, né, supostamente em uma casa de massagem, para não dizer outra coisa, né,
Enfim, que criou aquele constrangimento que ninguém sabe de onde saiu aquele vídeo, se era verdadeiro, se era falso, enfim, até hoje ninguém sabe se aquele negócio, se aquele bendito vídeo era verdadeiro ou falso, E mas você criou mais um... imagina, e você, Imagina você hoje, imagina, 4 anos, 6 anos depois. e você imagina há quantos anos foi isso. Então, imagina como é que está a tecnologia hoje. Então, hoje, por exemplo, nós estamos vendo uma guerra que está tendo ali na faixa de Gaza, Israel contra o Hamas. A quantidade de imagem falsa que foi gerada dessa guerra é um absurda. A quantidade de imagens, por exemplo, de criança chorando, sangrando, com bomba explodindo e tal, que, claro, não estou dizendo que isso não acontece, acontece, mas também tem muita imagem falsa, também tem, entendeu? Por quê? Porque quando o que está acontecendo ali é tecnicamente chamada de guerra de guerrilha, não é uma guerra tradicional, onde você tem dois países, dois exércitos que se equivalem e eles estão disputando. Uma guerra de guerrilha é quando você tem um grupo armado que a maneira que ele tem de desafiar uma potência, no caso Israel, é criar esse terrorismo de invadir um dia sem avisar ninguém no meio de um Shabá, de um festival, matar 300 jovens num festival, no total naquele dia, matar 1.200 pessoas e tal, e gerar esse caos, gerar esse terror, depois voltar correndo, se esconder e tentar mandar para a opinião pública a ideia que eles é que são as vítimas. Então, dentro dessa estratégia, que é uma estratégia que tem uma parte que é uma tática militar, mas tem uma parte que é uma tática de propaganda, né? de influenciar a opinião pública. Né? Então, eles vão gerar imagens, eles vão gerar vídeos, e com essas ferramentas, eles podem levar a opinião pública para um lado ou para o outro, dependendo do que tiver naquele conteúdo. Então, por que foi dito tudo isso? Para mim, isso tem, se eu for fazer algum paralelo, tem o paralelo com a guerra contra as drogas. Por mais que se guerreie contra as drogas, elas não vão desaparecer. Não tem jeito, entendeu? É proibido cheirar cocaína. Mas tem. É proibido usar heroína, não sei o quê. Ok, tá aí. Na minha visão, tem gente que defende a descriminalização e tal. Eu não defendo. Eu acho que tem que ser proibido e tem que ser combatido. Mas isso não quer dizer que vai acabar. Você vai correr atrás, você vai tentar coibir, você vai mostrar que isso é uma conduta ilegal e, em vários sentidos, imoral, é uma coisa que destrói, é uma coisa que é ruim. Você vai impedir, por exemplo, que o traficante fique bilionário com esse negócio e vire um membro respeitado da sociedade, que o filho dele estude no colégio do seu filho, que ele participe da sociedade como qualquer outro. Né? Enfim, como a gente vê em outras organizações mafiosas, que às vezes o sujeito ganha muito dinheiro e ele usa parte desse dinheiro para limpar a própria imagem. Compra um clube de futebol, compra uma galeria de arte, bota dinheiro num hospital. Enfim, mal comparando, tá? Mas o paralelo eu acho que claramente a gente precisa ter regulações que preveem o mau uso dessas tecnologias, então tem que ser, obviamente, penalizado. Essas empresas que têm essas tecnologias deveriam ter o compromisso ético de ter algum tipo de marcação digital, algum tipo de metadata que tivesse ali no código, no algoritmo, onde você pudesse identificar, pelo menos as que vêm dessas fontes mais confiáveis, ou que vêm de ferramentas desenvolvidas por uma OpenAI, por um Google, enfim, que tivesse algum tipo de marcação. Ok, isso ajuda. Isso ajuda, por exemplo, a que a imprensa profissional, como a gente, como os veículos grandes que tem por aí, eles, obviamente, não se sintam tentados a usar esse tipo de tecnologia. A gente só use o que for, obviamente, em nome da verdade, para levar ao leitor. E isso também para os políticos. Agora, então os partidos políticos devem ser responsabilizados se alguma propaganda oficial do partido for usada para enganar? Sim, mas isso não vai coibir. Por quê? Porque aí, só para fechar o raciocínio, a gente está vivendo uma época hoje, isso daria uma conversa só sobre isso, a gente está vivendo uma época de muita polarização e radicalização, onde muita gente prefere acreditar em coisas apenas que aquilo vai ao encontro da própria narrativa e do que ela acredita. E a pessoa não se sente com vontade de correr atrás da verdade. Por exemplo,
anteontem teve uma manifestação na Paulista. Tem gente que diz que tinha 200 mil pessoas, tem gente que diz que tem 600 mil pessoas, tem gente que diz que teve 750, tem gente que diz que teve 2 milhões. Onde está a verdade? Pior, quem é que está afim de encontrar a verdade? E aí, nós estamos tendo uma discussão que sequer envolve inteligência artificial. É apenas uma postura da pessoa que recebe uma informação. Hoje de manhã no meu Zap entrou um vídeo de um senhor com um jeito de professor. Vou explicar por que tinham 750 mil pessoas na Paulista. E aí faz uma conta mequetrefe, faz uma regra de 3, uma coisa ridícula, bocó. Mas aquilo estava circulando em grupos de pessoas acreditando. As pessoas que estão acreditando naquele vídeo e naquela informação, que não tem nada de inteligência artificial, mas estão acreditando numa desinformação que circula pelo Zap. Qual a diferença se aquilo é feito por inteligência artificial ou não é? Você tem pessoas que estão querendo acreditar, por exemplo, que tinha 1 milhão de pessoas na Paulista. Então, se aparece alguém, seja real, seja inteligência artificial, dizendo que tinha 1 milhão de pessoas na Paulista, o sujeito vai acreditar, vai dar like, vai passar adiante, independente se for a inteligência artificial ou não. A inteligência artificial, ela só vai piorar a situação. Por quê? Porque ela faz realmente que essa ação de desinformação se torne mais sofisticada. Fique mais difícil você, olhando um vídeo, olhando uma imagem, ou ouvindo um áudio, porque também a parte do áudio já está completamente desenvolvida. Você faz a voz que você quiser, falando o que você quiser. Né? Então, isso... o Joe Biden, por exemplo, ele teve a voz dele usada agora recentemente por inteligência artificial, e algumas empresas que trabalham com o chamado telemarketing ativo, elas faziam ligações para milhares de pessoas nos Estados Unidos com a voz do Joe Biden, como se fosse o Joe Biden dizendo, mandando uma mensagem política para a pessoa que atendia o telefone. Uma coisa totalmente feita pelo computador. Essa hoje é uma tecnologia banal, já é uma tecnologia que qualquer um com o computador na mão já faz. Entendeu? Agora, onde isso pode ser coibido? Pode ser coibido em parte por legislação, em parte, e em parte pelo ceticismo de quem recebe. Essa é a parte, em parte, mais eficiente, mas também é mais difícil. Né? Da mesma maneira, como eu estava fazendo a analogia das drogas, como é que você acabaria com o comércio de drogas? Acabando com o consumo. Se você não tem consumidor, não tem. Mas aí é a parte fraca. Entendeu? Você vai ter... Aí me lembra até aquela cena do Tropa de Elite, né, do Capitão Nascimento batendo no menino. Quem é que matou esse cara? Foi você, Playboy, você que consome a droga e tal. Mas você vai fazer. Então, da mesma maneira que você tem o Playboy que consome a droga e faz com que toda essa cadeia produtiva do narcotráfico funcione, você vai ter pessoas também que vão consumir drogas ideológicas, vão consumir inteligência artificial, não só acreditando, mas querendo acreditar que aquele conteúdo é verdade. E aí a coisa fica ainda muito mais difícil. Ou seja, tá difícil e vai piorar. E aí o TSE vai ter um belo desafio. Enfim, eu vou ficar de olho na sessão de hoje e amanhã eu trago novidades sobre essa sessão do TSE para ver o que pode e o que não pode. Eu acho que é um assunto... Inclusive, Matheus, já deixa logo na nossa agendinha para amanhã para a gente trazer um advogado eleitoral para explicar o que vai poder, o que não vai poder, porque esse assunto vai render e vai render bastante.